Talvez você conhece o apresentador de televisão, empresário, ator, cantor e artista plástico brasileiro, Antônio Augusto Moraes Liberato, mais conhecido como Gugu Liberato. É o apresentador mais conhecido de todos os tempos. Quer saber a biografia de Gugu Liberato? Então já se inscreva-se no canal. Espero que chegamos a 1 milhão de inscritos. Vamos começar. Filho de imigrantes portugueses, Gugu aos 13 anos escrevia cartas a Silvio Santos, sugerindo vários tipos de programas. Gugu estudava de manhã e trabalhava como office boy à tarde. Gugu ia aos programas de Silvio Santos para participar de gincanas, até que um dia conseguiu entregar uma carta com sugestões para o programa. Silvio Santos leu a carta e o contratou. Gugu começou a trabalhar começou a carreira como auxiliar de produção do programa. Primeiro programa. Seu primeiro programa foi o Viva a Noite, 1982, exibido pelo SBT sábado à noite. O apresentador tinha 25 anos e alcançava picos nas audiências. No ano de 1993, Gugu estreou seu programa Domingo Legal. Este programa passou por muitos anos e teve vários quadros de muito sucesso como Telegrama Legal, Táxi do Gugu, Banheira do Gugu, entre outros. Gugu foi considerado um dos apresentadores mais famosos e cativantes da história da televisão brasileira. Realizou diversos shows como Viva a Noite, Sabadão Sertanejo, Domingo Legal, Gugu, e seu último trabalho foi o show de talentos Canta Comigo. Gugu Liberato foi casado com a médica Rosemiriam de Mateu, com quem tem 3 filhos, João Augusto, Marina e Sofia, gêmeas. Na adolescência, aos 14 anos, como assistente de produção do programa Domingo no Parque, apresentado por Silvio Santos no início da década de 1970. Gugu usava as horas de folga do serviço para escrever cartas com sugestões de brincadeiras ao dono do SBT. A iniciativa abriu a porta para sua primeira oportunidade na emissora de Abravanel. Um de seus primeiros programas, em 1981, foi a Sessão Premiada Paulista. A versão carioca era apresentada por Paulo Barbosa. Em 1982, Silvio Santos pediu que Nelly Raymond, uma importante diretora argentina, criasse um programa para os sábados à noite. Era o Viva a Noite, que no início era dividido em várias partes, e apresentado também por nomes como Ademar Dutra, Mariette de Toto e Jair Ogum. Depois de algumas mudanças de formato, Gugu permaneceu sozinho no comando do programa, posteriormente dirigido por Homero Salles. Ao mesmo tempo que comandava o Viva a Noite, Gugu permaneceu por algum tempo dirigindo Domingo no Parque e como editor do Boletim Semana do Presidente, que era veiculado nos intervalos entre os quadros do programa Silvio Santos. Depois do sucesso do Grupo Menudo, famoso pela música Não Se Reprima, que foi exaustivamente promovido pelo programa Viva a Noite em 1984, lançou grupos musicais brasileiros do mesmo formato, como Dominó e Polegar, se tornando um empresário de sucesso. Sua produtora, a GGP, é responsável pela gravação de comerciais, programas e séries. Em agosto de 1987, no auge do sucesso do programa, Gugu assinou um contrato com a Rede Globo. Porém, no sábado de carnaval de 1988, Silvio Santos foi pessoalmente à sala do dono da emissora carioca, Roberto Marinho, no jornal O Globo, pedir a liberação do apresentador para permanecer no SBT. Silvio iria se submeter a uma delicada cirurgia e fez uma proposta milionária a Gugu, oferecendo-lhe grande parte da programação dominical. Para se ter uma ideia, o salário do apresentador aumentou em 10 vezes, fora os ganhos com publicidade. Gugu estreou nos domingos do SBT em 17 de abril de 1988, apresentando sozinho os quadros Passa ou Repassa e Cidade contra Cidade. Gugu também dividiu com Silvio Santos a apresentação do Roletrando. Em 30 de outubro de 1988, estreou o quadro TV Animal. Mesmo apresentando parte da programação dominical, Gugu manteve-se à frente de atrações no sábado à noite, principalmente com programas musicais como Sabadão Sertanejo. O maior sucesso, porém, veio com o Domingo Legal, que rivalizava exatamente com o Domingão do Faustão, programa ironicamente criado para ser seu. A concorrência, em fins dos anos 1990, foi durante muito tempo favorável a Gugu.
que encerrou a década com picos acima de 40 pontos de audiência. No dia 25 de junho de 2009, deixou o SBT e assinou um contrato de 8 anos com a Record. Com um salário mensal de R$3 milhões, viria a comandar um programa dominical na emissora de Edir Macedo. Também tinha previsto um programa de entrevistas no canal de notícias Record News e um programa na Record Internacional. 2009 a 2019, carreira na Record. Sua estreia na Record se deu no dia 30 de agosto de 2009, com a estreia de seu programa dominical, intitulado apenas Programa do Gugu e exibido às 20. Em seu primeiro programa, além de erros técnicos, Gugu anunciou a presença do grupo internacional Blue Man Group e chamou seu novo programa erroneamente como Domingo Legal, o nome da atração que apresentou por mais de 15 anos no SBT. No bloco seguinte, Gugu desculpou-se pelo erro. Em maio de 2010, após sofrer com baixos índices de audiência, perdendo constantemente na Grande São Paulo, para o programa Silvio Santos, do SBT, seu programa passou a ser exibido às 16, após o Tudo é Possível. Em 6 de junho de 2013, o portal UOL noticiou que Gugu Liberato deixaria a Record. O motivo da saída do apresentador seria corte de verbas no seu programa feito antes do final do seu contrato. A Rede Record só viria a confirmar a saída do comunicado da emissora no final da tarde do dia posterior. No texto, o canal diz que a emissora e o apresentador consideram que o período de convivência profissional foi proveitoso para ambas as partes e atingiu seus objetivos, e ofereceu todas as condições para que Gugu e sua equipe desempenhassem o seu trabalho. Gugu apresentou seu último programa do Gugu na Record em 9 de junho de 2013. Ao final da atração, agradeceu ao público, à sua equipe de produção, aos colegas da Record e à própria emissora, a qual, segundo ele, sempre me proporcionou uma excelente estrutura e oportunidade de estar junto de vocês todos esses domingos. Mesmo após a rescisão de seu contrato, de forma acordada entre ambas as partes, Gugu manteve por mais alguns meses vínculo com o Grupo Record. 2 meses após o programa do Gugu sair do ar no Brasil, a Record Internacional estreou o programa Gugu com Diversão, sendo exibido às quintas-feiras, sábados e domingos, até o fim de 2013. Conforme o acordo firmado entre Gugu e Record. O programa reaproveitava quadros exibidos na atração brasileira. A emissora também pagou uma multa milionária de rescisão, pela qual foi dado em pagamento um dos helicópteros Águia Dourada, marca do jornalismo da emissora. Em 1 de julho de 2014, a Record anunciou um acordo com a GGP Produções, produtora de Gugu, acabando com um ciclo de suspense feito pela mídia em torno de sua carreira. Após 2 anos afastado da TV, no dia 25 de fevereiro de 2015 aconteceu a estreia do programa da primeira temporada de Gugu na Record. No ar das 21h44 às 0h22, a volta de Gugu alcançou 17 pontos de média com pico de 19,30% de share, ante 19 da Globo, 8 do SBT e 1 da Band. Além da excelente estreia, a atração atingiu a liderança por 1 hora e 28 minutos. No programa de estreia, o apresentador exibiu uma entrevista exclusiva com Suzanne von Richthofen que, pela primeira vez, revelou detalhes do crime em que teria planejado o assassinato de seus próprios pais. Em 22 de setembro de 2015, foi ao ar o último programa da primeira temporada de Gugu na Record. Gugu Liberato renovou o contrato com a emissora para mais uma temporada a partir de 2016 e posteriormente até 2017. Em 3 de fevereiro de 2016, foi ao ar o primeiro programa de 2016 de Gugu na Record. O programa passou a ser exibido semanalmente. A atração já não era mais por temporadas, e sim apresentada semanalmente, ao vivo, direto da sua produtora GGP, durante o ano de 2016 às quartas-feiras, no horário nobre da emissora. O programa, que além de ser semanal era ao vivo, teve um formato diferente. Em 25 de janeiro de 2017, o programa voltou com os quadros e as entrevistas, que foram exibidos em 2016. O programa voltou ao vivo e totalmente repaginado em 22 de março de 2017, quando a Record anunciou mudanças e novidades da nova programação de 2017. Em 27 de dezembro de 2017, foi ao ar o último programa de 2017 de Gugu na Record. O programa se despediu definitivamente, quando a emissora anunciou a demissão da equipe do programa. No dia 18 de abril de 2018,
Na faixa das 22h30, logo após o Jornal da Record, o apresentador assumiu a nova temporada do programa Power Couple Brasil, que passou a ser exibido de segunda a sexta-feira. Em 18 de julho do mesmo ano, estreou um novo programa na Record, o talent show Canta Comigo, exibido às quartas-feiras, às 22h30. O Canta Comigo foi o último programa a ser apresentado por Gugu, cuja segunda temporada ainda estava sendo exibida em seu falecimento, e sendo exibida até o final. Em 20 de novembro de 2019, Gugu sofreu uma queda de uma altura de cerca de 4 metros do sótão de sua casa em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, enquanto tentava trocar o filtro do seu ar-condicionado. Foi internado no Hospital Orlando Health em estado grave, em coma classificado como Glasgow 3, sendo diagnosticada a morte encefálica no dia 21 de novembro. Inicialmente, a morte foi confirmada como tendo sido no dia 22 de novembro pelo neurocirurgião brasileiro Guilherme Lepski, chamado aos Estados Unidos pela família. O médico confirmou que Gugu apresentava um quadro irreversível de morte cerebral, depois de avaliar as imagens dos exames. Um mês depois, foi divulgado o laudo pericial, cuja data considerada oficial de sua morte é 21 de novembro de 2019. Respeitando o desejo do apresentador, a família autorizou a doação de órgãos que, segundo os médicos, beneficiariam até 50 pessoas. Depois dos trâmites legais para a liberação do corpo, este foi trasladado para o Brasil, chegando no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no dia 28 de novembro. De lá, seguiu em cortejo até a Assembleia Legislativa de São Paulo Lesp, na região central da cidade, onde teve início o velório, aberto ao público. No dia seguinte, 29, pela manhã, o corpo de Gugu seguiu em cortejo encaminhando o corpo de bombeiros, para ser enterrado no cemitério Getsemane, na zona sul da capital paulista. O governador de São Paulo, João Dória, decretou luto oficial de 3 dias. Descansa em paz, Gugu Liberato, você é um cara incrível, vai estar sempre em nossos corações.